Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje, você que me conhece, eu como apresentador de podcast vou ter um grande desafio que eu levo com muito orgulho. E para falar desse desafio, eu já quero de cara introduzir a idealizadora desse projeto, o projeto Café com Fé. Então, de antemão, eu apresento a vocês a minha querida amiga Cris Bonano. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer é todo meu de estar sendo entrevistada por você. Cris, e o melhor de tudo, você está sendo entrevistada por mim na sua casa. É, Vamos explicar. no meu ambiente. Esse programa é idealizado pela Cris e a Cris é a host. Mas, nesse primeiro podcast, eu vou apresentar a Cris a vocês. Nada melhor do que você conhecer quem será a sua host daqui para frente, a sua apresentadora. Uma mulher forte, com ideias e convicções muito bem definidas e pensadas. E eu queria que vocês conhecessem um pouco mais da Cris antes que ela assumisse esse posto de Uhum. ser aqui a grande responsável por conduzir esse projeto. Cris, fala um pouquinho para a gente quem é a Cris Bonano. Marcelo, a Cris Bonano é uma mulher, como você falou, forte também com as suas vulnerabilidades. É mãe, é casada com o Marcelo também. Uau, meu xará! É mãe de Marcelo Aí, também, mãe do João e mãe do Heitor. Então, é uma mulher com 3 filhos, com 3 homens, né, já criados, e um marido há mais de 30 anos. legal. Então, essa é a Cris Bonano. Eu sou cristã e, como você disse, com fortes convicções, posicionada, essa é a Cris Bonano. Cris, a gente teve um bate-papo nos bastidores Uhum. muito bacana, onde você me explicou um pouco da sua vida, das suas decisões. E antes de eu introduzir o nosso podcast, o Café com Fé, como vocês estão vendo aqui, eu gostaria de que você falasse para a gente um pouco do que é a fé para você. Marcelo, a fé, ela é a convicção das coisas que você crê, mas ainda não vê, né. E por isso o café com fé, né. Tanto o café quanto a fé não pode esfriar. Sem dúvida. Então, até por isso o nome, por conta disso, o nome do programa, Café com Fé. O café por conta de que eu creio que o café é algo que une as pessoas, né, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, a gente sempre Sem faz um pit dúvida. stop para um café. Então o café ele é um recomeço. Então sempre eu tenho encontrado pessoas, amigas, e sempre a gente com um café, isso na casa de todo brasileiro com um café, né. E a fé que também não pode esfriar, não pode faltar. E a fé é essa questão de você estar aguardando algo que você acredita muito, que tal às vezes você não vê, mas que você sabe que vai acontecer. Sem dúvida. Então, tanto o café quanto a fé não pode esfriar. Sem dúvida. É muito interessante isso que você está falando sobre o ponto de vista da fé, mas eu vou tomar primeiro do ponto de Uhum. vista do café. A gente está gravando no Times Studios. Sabe qual é o local que as pessoas preferem, mais ficam aqui dentro do estúdio, É. fora o momento de gravação? Hum. É a sala do A café, sala do café. que é a sala do networking. É. E o nosso conceito é muito parecido nesse aspecto, porque você disse, o café é um momento de conexão, de união das pessoas. E o que eu chamo hoje, de uma forma moderna, de sala de networking nada mais é do que uma sala de café, uma sala de Uhum. conexão e relacionamento, É. né? Então, eu tenho uma teoria que é o seguinte, patenteada, tá? Eu chamo o podcast de Café 4.0. Eu brinquei com você e eu falei, eu vou te falar uma Hum. coisa que eu patenteei. Hum. Café 4.0. Hã. Nós vivemos a época da indústria 4.0, da comunicação 4.0 e entre outras tantas coisas, da gestão 4.0. E por que para mim que o Café 4.0 é o podcast? Porque hoje em dia nós temos um problema. Muitas vezes você senta para tomar um café e a pessoa que está com você, Uhum. ou você mesmo, né? Não vamos apontar o dedo para o outro, está o tempo inteiro no celular. Sim.
no podcast, esse bate-papo, ele acaba acontecendo de uma forma extremamente natural e sem esse tipo Sim, então é total atenção da pessoa. sim, Voltando a lembrar aquele café, à moda antiga, onde as sim, pessoas sentavam na mesa para bater o papo. Então assim, como as coisas o café nunca vai perder o seu valor, ele é maravilhoso para conexões, mas o podcast eu digo que é um upgrade aí do sim. café. Com uma vantagem, essas boas conversas, esses ótimos diálogos, a gente vai ter condição, e você aqui no Café com Fé, de Uhum, eh, eh, passar para as pessoas, né, o uhum, conhecimento acumulado de tantos anos que você tem aí, com histórias maravilhosas e uhum. trazendo também mulheres com histórias interessantes. Por Sim. isso que já a próxima pergunta é, Cris, para quem é esse podcast? Marcelo, então, o café que traz conexão, né? E a fé, que é o fator principal de tudo isso. Esse podcast ele é direcionado ao público feminino. Obviamente que não tá, os Limitado. homens não tá limitado, os homens podem, obviamente vão assistir e vão gostar muito e vão compartilhar com suas esposas, inclusive, mas ele é direcionado ao público feminino. Eu tenho um chamado mesmo, né? Um chamado bem assim que eu digo, um chamado de Deus mesmo para lidar com mulheres, né? E eu já abri a minha casa durante 4 anos, onde eu recebia mulheres e nós trocávamos figurinhas ali, né? Das nossas dores, das nossas angústias, das nossas alegrias. E eu comecei esse encontro na minha própria casa com 12 amigas. No outro mês, eu convidei algumas, simplesmente dobrou, foram 24 mulheres. Quando foi o mês de dezembro, eu anunciei que eu ia fazer um café diferente, um café mais, né, para o fim de ano. Acredite você, foram 72 Uau! mulheres. Então, eu tenho esse chamado com o público feminino. E aí eu, assim, uma garrafa de café, pão de queijo e vamos trocar nossas figurinhas aqui. Então, essa é a ideia, né? Esse é o público-alvo. É trazer uma conversa sincera, trazer todas as entrevistas, uma mulher que venceu, que transpôs uma barreira que talvez essa pessoa que está nos assistindo está passando por aquilo. E através dessa entrevista, de cada episódio, ela vai, de repente, se reconhecer ali, né. Então eu tenho, feito uma lista minuciosa, né, de mulheres que eu vou trazer nos episódios, e cada mulher ela vai trazer uma história incrível, interessante, uma história de vitória mesmo, de um problema que talvez essa pessoa que vai estar assistindo já passou por ele. Então, esse é o público, essa é a ideia e é isso. Maravilhoso, Cris. E você falou um negócio que eu achei sensacional no nosso bate-papo ali. Você falou assim, Marcelo, as pessoas, e eu vou colocar, eu estou cansada de tanta exposição de mensagem, É, de eu ia tanta falar isso. de falta de otimismo, só mensagem ruim, é da Uhum. economia, da política, é da É, segurança pública, é da vida das pessoas. Parece que o mundo só tem coisas ruins. E a minha ideia é trazer esperança e otimismo para essas pessoas, trazendo ideias exatamente. de superação, de pessoas, de mulheres que passaram por tormentas, por momentos difíceis, superaram e têm vidas muito importantes, né. Então, essa é uma das tônicas do seu É, podcast, né. é isso, Marcelo. A gente estava conversando ali nos bastidores e é exatamente isso. A ideia principal, né, o start desse trabalho, desse projeto, é justamente porque tem um versículo na Bíblia, em Jeremias 3:21, que diz assim, no momento de caos de Jeremias, né, ele fala: "Devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança". E eu tomei esse versículo para minha vida, essa passagem bíblica para minha vida, porque, a Bíblia diz, né, que Billy Graham falou isso, que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. E é verdade, Sem dúvida. porque Jeremias falou Que isso bom. 1500, 2000 anos atrás, e é tão atual essa fala de Jeremias, né. E eu digo isso hoje.
né, Marcelo, devemos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança, porque quando essa conversa Sem dúvida. acabar, que a gente sair ali para a rua, você vai ver um trânsito, estamos no meio de São Paulo, no coração de São Paulo, vai ter trânsito, vai estar poluído, o ar vai estar poluído, Chuva. chuva, vai estar trânsito, vai ter alagamento em São Paulo com toda certeza, pessoas vão perder suas casas. Quando a gente chegar na nossa casa, que a gente ligar a televisão, a TV, eu nunca vi nenhum jornalista, nenhum jornal na TV terminar com uma boa notícia. Sempre vai acabar com uma notícia ruim, né? Sim. E aí, depois de dar uma notícia ruim, de feminicídio, de alagamento, eles falam boa noite. É, ótimo, Então, a né. nossa noite não vai ser Você boa. invadiu a minha casa, me É, encheu só de me contou a coisa ruim desgraça e me e deseja me boa noite? Não, eu não vou ter uma boa noite, né? e Então, sensacional, Cris. então é isso. E aí, Sensacional quando isso. você traz assim, mas o que que eu devo trazer à memória, o que me traz esperança? É quando a gente ouve histórias de pessoas comuns. Não precisa ser letrado, não precisa ser formado, não precisa ser pós-graduado. Pessoas comuns que passaram por problemas que eu e você passamos, né? Isso é dar um bom dia, dar uma boa tarde, é dar uma boa noite. Quando Uhum. você tá passando por um problema e você ouve a história de uma pessoa que está passando pelo mesmo, mas ela conseguiu transpor, ela chegou numa solução. Então, isso é uma notícia boa. E aí eu quero fazer o gancho com aquilo que eu te contei, que a palavra de Deus, ela traz 8.810 promessas. Davi, desculpa, mas presta atenção nisso que ela vai falar, que eu nunca tinha ouvido isso, eu Pois achei é. isso sensacional, me emocionou inclusive. Explica Então, pra eu gente, quero por até começar favor, do Cris. começo, né? Eu estava fazendo. O ano passado foi um ano muito difícil para minha família, né? Foi um ano que a gente amargou algumas notícias. E eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu sempre criei que o dia de amanhã seria melhor. E eu Uhum. continuo crendo assim. Mas foi um ano que eu passei muitas noites em claro, eu passei muitos dissabores, eu, meu marido, nós como família, né, trazendo um pouco para o meu pessoal. Uhum. E eu sempre fiz culto doméstico, eu sempre acordei de madrugada para orar e eu sempre chamei meus filhos, a gente sempre se reúne 4h30, 5 da tarde, geralmente a gente chega do trabalho e a gente sempre vai ter uma garrafa de café, é um que traz um pão, que traz um bolo, a gente sempre toma um café, o café da tarde juntos. E num desses dias o meu filho mais velho pegou o violão e estava ali dedilhando um louvor, e eu falei: "Vamos fazer um culto agora, vai". Abri a Bíblia e comecei a falar, e aí eu comecei a ler uma promessa, e eu li uma outra promessa, eu fiz uma pesquisa rápida. E Deus me deu assim essa, foi algo que para mim foi um presente ali. A Bíblia, ela contém cerca de 8.810 promessas. E rapidamente, no meio do culto, eu falei: "Caramba, 8.810 promessas, vou dividir pelos dias do ano, né, 365 dias do ano". E eu me maravilhei quando eu descobri que são 24 promessas por dia. Portanto, Deus, ele teve o capricho de deixar 24 promessas, que dá uma promessa por hora. É mole, Davi? Então, se às 6 da tarde você estiver pensando, em desistir, vai ter uma promessa para você às 6 da tarde. Se às 11 da noite você está lá, você não sabe o que fazer da sua vida, você recebeu um WhatsApp que te derrubou. Cara, não vai me derrubar, porque eu tenho uma promessa para esse horário. Se às 3 da manhã você, que aconteceu muito isso comigo, sabe? 3, 3h30 da manhã, acordar de sobressalto, e aquela angústia, aquela tristeza, eu falei: opa, eu tenho uma promessa para as 4 da manhã. 5 da manhã eu tenho outra promessa, meio-dia eu tenho outra. Então, cara, Sensacional. isso é sensacional. Isso E é a muito gente não forte. toma posse disso que o Criador deixou. Crendo você ou não. É muito critério, né, cara? É, É muito, muito é muita muito minúcia, é muito é. detalhe, e Deus é um Deus de detalhe. Porque, cara, ele deixar 24 promessas por dia e nós temos 24 horas, é um detalhe, isso é um beijo, né? É um beijo que Deus nos dá a cada É hora. sensacional, cara. É sensacional. E assim, Fora isso, né, que a palavra também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você acordar sabendo que, assim, aquela notícia que você
assistiu à noite o jornal que terminou te contando uma desgraça, que te deu uma boa noite, que você não teve uma boa noite, e você se apegar à palavra que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, cara, as notícias ruins elas vão chegar, mas as misericórdias estão renovadas no dia de hoje para mim. O meu pacote de misericórdia foi renovado. Nossa, Cris, isso é brilhante e assim, além de ser, te trazer muita esperança, mas eu vou te mostrar, vou te trazer um dado muito interessante, né? Dizem que até foi uma pesquisa que saiu, que as pessoas, sai uma notícia boa para cada 7 notícias ruins. Uhum. E o número de engajamento da notícia ruim também é 7 vezes maior. Ou seja, uma notícia ruim é 7 vezes mais lida do que uma notícia boa. Então o meu podcast vai virar Então, essa estatística. mas eu vou questionar isso. Sabe por que que eu vou Aham. questionar isso? Presta atenção, os jornais, tipo o Jornal Nacional, é cada dia menos visto. Os jornais em Uhum. geral. Quer dizer, as pessoas estão saturadas de Sim. notícias ruins, né? As pessoas não aguentam mais. Você vai ouvir de Brasília, da segurança pública, as pessoas não aguentam, não tem mais. Então, assim, pode ser que isso seja verdade também pelo fato de que você publica tanta notícia ruim que também tem a tendência das notícias ruins terem mais repercussão. Agora, também tem uma amargura nas pessoas de tanto conviver com notícias ruins que geram esse clima de, né, Ansiedade. essa ansiedade. Então, assim, quando eu vejo uma proposta diferente da sua, que é o quê? Não é trazer um podcast de mil maravilhas, é trazer histórias Sim. reais. E como essas Pessoas pessoas comuns. venceram essas histórias e construíram uma vida após aquela situação difícil, né? Sim. Então eu acho isso brilhante. E Cris, eu quero te fazer uma outra questão. Você estava me explicando um pouco sobre a sua vida. E eu vou perguntar. Uhum. Entra primeiro o seguinte: qual a sua formação, Cris? Você estava me falando um pouco da sua ah, ah, vida Formação acadêmica. acadêmica e profissional. Então, Marcelo, eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe aos 15 anos. E com 19 eu ingressei na faculdade, né? Então, mesmo com um filho pequeno, eu sou formada em pedagogia e eu também sou formada em direito, eu sou bacharel em direito. Uhum. E depois da formação em direito, eu fiz uma pós-graduação na PUC em direito constitucional. Só que no meio de tudo isso, eu trabalhava numa empresa, eu gerenciava 22 promotores, né? Eu estava essa época com 32 anos. E eu tinha um cargo de responsabilidade, de liderança. No auge da sua carreira. E no auge da idade, né, aos 32 anos de idade, ge gerenciando um setor, eu cuidava de pessoas, eu liderava pessoas, eu abria pontos de venda. Então eu saía de casa muito cedo e todas as segundas-feiras, que era dia de reunião, né, pós-trabalho tinha reunião, eu chegava em casa 10h30, 11 horas da noite. Isso começou a ficar muito comum, muito frequente, de terça também, aí na sexta também. E bem nessa época eu tinha né, os meus 3 filhos, um na adolescência, no auge da adolescência, e os 2 menores. O meu pequenininho tinha 2 ou 3 anos na época. E ali eu estava vendo assim, meu Deus, eu quis tanto construir uma família, constituir essa família, mas o meu melhor eu estou dedicando lá fora. Hum. Não que seja errado a mulher trabalhar. Mulher trabalhar é incrível, né? Eu tinha minha independência financeira. Mas eu não tinha minha independência pessoal. A minha hora não era minha, os meus horários não eram meus. Filho doente, a minha mãe que tinha que correr para a escola, pegar filho na escola, sabe? Filho adolescente, tinha reunião de escola, minha mãe que tinha que ir na porta da escola, levar correndo para pronto-socorro, ou meu marido sair do trabalho, porque eu tinha um cargo de confiança e de muita responsabilidade. Então eu estava vendo eu não estava maternando os meus filhos. Eu não maternei. Então a minha maternidade, ela estava de segundo plano. Uhum. Então, assim, o brioche eu dava para a empresa. E os farelos do brioche eu dava para os meus filhos. E aí aquilo estava me deixando muito infeliz, muito infeliz. E teve um dado momento que eu ouvi mesmo Deus falar comigo.
num dia, numa segunda-feira, que eu estava chegando 15 para as 11 do trabalho, de uma reunião dificílima. Isso te emociona quando você Sim, fala. Foi uma decisão difícil da sua vida, né? foi muito, foi muito. E eu tinha acabado de chegar do Canadá, eu tinha feito um intercâmbio no Canadá, então, assim, eu estava no ápice da minha carreira, da minha do meu avanço, assim, da minha vida profissional. E aí eu tinha chegado de uma reunião muito difícil, que no outro dia eu teria que estar na empresa às 7 em ponto. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta da sala, eu vi o meu marido sentado no sofá, um filho numa perna, outro filho na outra perna, televisão ligada, o meu adolescente estava Por na aí. rua, por aí, e aquele cheiro de miojo. Ele tinha acabado de fazer um miojo para os meninos, e os meninos dormindo nas pernas dele com Aí, uniforme Davi. de escola. Então, aquilo gritou assim, sabe? Quando eu abri a porta que eu vi aquela cena, aí veio uma voz sutil, que hoje eu sei que foi Deus que falou ao meu ouvido. Filha, você quer ter sucesso lá fora ou aqui dentro? Uau. Foi essa frase. Essa frase determinou a minha tomada de decisão. Isso foi numa segunda-feira. Ouvi mesmo, foi audível, né? Eu saí de casa e eu precisava andar e relaxar. E aí eu fui para casa de uma amiga, né, da Márcia, minha amiga até hoje, e eu relatei isso para ela. Marcela, ela não leu Bíblia para mim. Ela estava se preparando para dormir. Ela pegou uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, onde ele fala da casa estéril, que ele fala que saudade que ele tem dos legos espalhados pela casa, que saudade que ele tem das marcas de mãos pelo corrimão da escada, dos bonés, das meias espalhadas. Aquilo foi falando comigo, aquilo foi falando comigo. E ela falou assim, no final dessa poesia, desse poema, ela fala, ela fechou o poema e falou assim: você tem 18, 19 anos para conquistar o coração dos seus filhos, depois eles vão voar. Então, toma a decisão que você acha que você tem que Uau. tomar. Ela só falou isso pra mim. Aí Nossa, eu que lindo também, Foi cara. sensacional. História, isso parece uma história de novela, desculpa, Foi. mas Inclusive, assim, café com fé, eu sensacional. já tô dando o meu testemunho de fé para as mulheres Sim, que estão tentando sensacional. tomar essa decisão. E essa minha Sensacional. amiga, ela foi crucial nesse momento da minha vida, porque eu estava no auge da minha carreira profissional. Eu estava, assim, me sentindo, né? Então, naquela semana, eu pedi muita direção de Deus. 3 dias depois, eu sentei na frente da minha diretora e pedi a conta. Uma decisão. Eu pedi a conta, eu tomei a decisão de parar de trabalhar. Eu não estou dizendo com isso, Marcelo, que as mulheres que estão me ouvindo, eu estou falando, vai lá e peça a conta. Vai, se demite e só cuida de filho. Não, isso foi muito pessoal, isso foi um Claro. momento meu, até porque o meu marido não é o seu, né? O meu marido não é o dessa mulher que está assistindo. Então, o meu marido, quando eu compartilhei isso com ele falou: pode tomar a decisão que você achar que você deve tomar, porque eu assumo a responsabilidade financeira da casa. Então, foi algo muito pontual e da minha família. Então, o meu marido assumiu, na época eu tinha um ganho que fazia total diferença na minha família, mas 3 dias depois, eu tomei a decisão de voltar para o lar. Eu sempre digo assim, eu voltei para o lar, né? Eu dormi em casa. Eu chegava em casa para dormir, meus filhos estavam tomando banho, já tinha comido miojo, né? Sim. E quando eu voltei para o lar, quando eu voltei para casa e assumi as rédeas, né, da minha família, me posicionei como agora vou maternar e eu vou cuidar dos meus filhos com as minhas próprias mãos. Então é aquela coisa, levar para o inglês, cuidar, dar banho, horário, fazer lição de casa. Você pensa que foi lindo? Não foi, é muito poético falar, né? Não foi lindo. Cara, eu era gerente da empresa, eu falava inglês fluente, né? Na época eu tava fresquinho, acabado de chegar de um intercâmbio, eu andava de salto alto, então voltar para casa era pôr a roupa de guerreira, pôr a Uhum. roupa de guerreira e cuidar de filho, levar para a escola, fazer as coisas com horário. Aquilo foi muito difícil para mim, foi muito punk. Porque eu era uma profissional que estava bem, eu estava avançando, tendo as minhas, os avanços dentro da empresa, né? Foi muito difícil, mas valeu a pena. 17 anos se passaram e hoje eu posso, assim, olhar para os meus filhos e observar assim.
Cara, eu fiz a lição de Ainda casa bem que eu direitinho, vivi esse ainda tempo bem. com eles, né. Porque Isso é hoje o sensacional. meu mais novo vai fazer 23 e ele tá caminhando aí, já tem profissão, o meu mais novo, né, os meus 3 filhos todos encaminhados, Sim. então eu vejo que eu tomei a decisão certa, porque eu teria perdido a fase mais linda dos meus filhos. E para mim deu muito certo, graças a Deus, que eu tomei essa decisão, que eu pude maternar os meus filhos. Cara, E não assim, terceirizar a educação. cara, eu acho, assim, isso muito bonito, muito forte isso que você disse. Eu vou Meninas, eu sou um homem que esse programa vai ser um programa direcionado às mulheres. E eu tenho a honra de ser talvez o único homem que vai participar É aqui, verdade. talvez, né? Então, já no primeiro, então assim, eu no meu papel, o que eu vou querer te dizer, eu estudo muito filosofia, a gente estava batendo um papo. Então, Sócrates tem uma que é o para você entender o poder de Sócrates para a filosofia. Tem um homem que, quando a gente fala, por que estamos no ano 2025? Pós-Cristo, Sim, certo? antes dele e depois dele. Antes e depois. Só tem uma pessoa que tem isso também. Hum, Só que Sócrates na filosofia. uhum. Filosofia é antes de Sócrates e depois de Sócrates. Ele é o pai da filosofia Sim, moderna. Então, assim, Sócrates, e para mim tem uma coisa na filosofia que eu defendo desde o começo, que é o princípio básico de Sócrates, que é assim, a pessoa tem que ter a liberdade, uma pessoa com independência intelectual, ela tem que ter a liberdade de tomar as uhum, próprias decisões. Então não é eu olhar alguém e falar, pô, sério, eu quero ser igual a esse cara. Então esse cara fala para você fazer 1000 coisas, você vai e faz igual. Ou do outro lado, que a gente costuma ver isso no dia a dia, na política, em outras coisas, em várias coisas. Sócrates defendia o seguinte: você tem que conhecer a tese, a antitese, eh, o processo da maturação dessas ideias, para que nasça a sua própria ideia. sim. Então, vamos trazer um caso assim: não é porque eu me identifico com Lula ou Bolsonaro, um exemplo, que eu estou usando aqui dois extremos, que qualquer coisa que um deles faça, Uhum. eu vou defender Ferrenhamente. ferrenhamente. Ah, Então, eu posso ter uma relação mais próxima com os valores que ambos pregam, né? Mas isso não significa que tudo o que ele defende uhum. eu vá defender. E a liberdade intelectual, Sim, para mim, é isso. Então, você, num mundo. Por que eu falei tudo isso? Por que eu dei toda sim, essa volta? Num mundo com tanta. eh, eu brinco assim, pai de Deus, vem, você tem que fazer isso. Então, sim, hoje, muita gente falando aqui do feminismo, a mulher tem que ganhar a sua sim. liberdade, tem que fazer desse jeito, Uhum, tem que fazer daquilo. Você tomou uma decisão uhum. contrária, Pegando o seu gancho, pensada, né? E exatamente, você falou, isso para mim serve, porque o meu marido é um homem que segura, as que pontas. ele vai fazer a parte dele, Sim, e eu quero fazer a minha parte como mãe, porque eu não quero terceirizar a educação dos meus isso, filhos para alguém, porque a gente sabe, dentro da família, a gente também, todo mundo ouve isso, às vezes a gente terceiriza, e aí uma criança vem com um pensamento totalmente oposto do que você e sua família pensam, e você fala, mas foi eu que criei esse filho? É porque não foi você que criou. sim. Então, assim, Deixou não é para a uma escola. crítica às mulheres, acontece que em alguns momentos essa é uma decisão como a família estruturada, quando a família pode ser desse jeito. A Cris botou a cabeça no travesseiro e falou assim: eu vou abrir a mão da minha carreira, Sim, porque eu acho que eu tenho uma coisa mais importante para mim. sim. É isso, pegando o seu gancho, Marcelo, que você citou, né, a liberdade, a filosofia que prega a liberdade, e a própria palavra de Deus, ela prega a Sem liberdade. dúvida. Porque, Marcelo, quando eu tomei essa decisão, não foi nenhum pastor que virou para mim e falou assim: vai lá e peça a conta, fica na sua casa só cuidando. Claro, Jamais. claro. Não foi ninguém Até porque que se fosse assim, você não ia, com a tua personalidade, você nunca exatamente, ia aceitar. exatamente. Eu tive o livre-arbítrio de trabalhar fora ou de decidir ficar em casa. Essa liberdade quem me conferiu foi o meu próprio criador. Ele me conferiu a liberdade de poder participar da criação e da educação dos meus filhos, ou sair para o mercado de trabalho, ou empreender, ou fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. Essa liberdade me foi conferida pelo meu próprio criador. Claro. Só que no momento, naquele momento, tudo que eu juntei, tudo que eu estava vendo da minha família, eu eu sempre sonhei com uma família estruturada e segura, né.
E a melhor decisão para aquele momento foi a decisão que eu tomei. Sem dúvida. Hoje, eu tô aos 51 anos, eu posso empreender, eu posso, se eu quiser trabalhar e viajar, trabalhar fora, viajar. Que no fim é um pouco do que você está fazendo aqui, o seu projeto Exatamente, novo que você está E os criando. meus filhos estão lá voando, né, cada Criados, um cuidando da né? sua vida. Então eu passei Sensacional por isso. esse processo para hoje chegar nesse propósito. Então, é muito legal isso que você falou da liberdade, porque é justamente isso, o feminismo prega, o feminismo tem lá suas. Fique dentro da caixinha, É, ele entendeu? teve algumas coisas na primeira onda do feminismo, algo que foi muito útil às Sim, mulheres, claro. muito útil, né? Mas hoje o feminismo ele está muito deturpado e colocando as mulheres todas numa caixinha quadradinha, onde você. E na verdade elas são escravizadas, É, né? exato. Porque uma mulher que toma a decisão que eu tomei, ela é antifeminista. É uma decisão antifeminista, né? Uhum. Voltar para casa, cuidar de filho, porque e eu ouvi isso de pessoas da minha família: "Pô, você estudou, você fez 2 faculdades, você estudou fora, você fez pós, para cuidar de filho como se fosse demérito". Não é? Claro que Como se não. fosse demérito, Claro que 3 não. vidas que eu coloquei no mundo e que eu formei homens. Qual o demérito há nisso? Sensacional, Eu tenho sensacional. 3 filhos honestos, né, 3 filhos Com valores corretos. parecidos com o que você. Você entendeu? Então, assim, 3 filhos com posicionamento, posicionados na sociedade, então, que demérito há nisso, né? Eu me sinto muito honrada de poder, de ter podido tomar essa decisão lá atrás. Então isso é uma fagulha de um dos testemunhos que eu vivenciei, E né? quando você fala com todo esse orgulho, significa que você não se arrependeu, muito pelo Jamais. contrário. No começo foi Eu imagino, nada. vários você quer ver o Cada momento, den cada Marcelo? como que é, como o Chorão diz uma coisa assim, como cada escolha é uma renúncia, né. Exata então, mas eu costumo dizer que a minha vida ela é mais de renúncia do que de vitória. Uhum. Aliás, andar com Deus, você vai ver que Ah, sem dúvida, quando você sem dúvida. toma a decisão: "Vou andar nos passos de Deus, vou andar nos". Eu sou seguidora de Jesus, Sim, né, sou cristã, sou seguidora de somos, Jesus, somos. com muito En orgulho. Muito. Então, assim, andar com Jesus, nos passos de Jesus, fala mais de renúncia do que de vitória. Sem dúvida. Né? Hoje se prega um evangelho da prosperidade, o evangelho do vem aqui que você vai ganhar você vai comprar uma Porsche, vem aqui que você vai ter uma casa mais linda, um iPhone melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Eu não creio nesse evangelho. O evangelho que eu creio é o evangelho da renúncia, né? Só que é uma renúncia que lá na frente a conta fecha. É, com certeza, e que assim, eu brinco assim, onde eu vou carrego as minhas cruzes, né. É, E eu digo a Deus que assim, eu só me dê força, porque eu quero carregar as minhas é, cruzes. Ninguém precisa carregar para mim. é. Eu tenho que ter força das minhas decisões. Eu só quero ser preparado, quero me preparar, quero tomar as minhas cruzes, quem carrega sou eu. Jesus Cristo carregou a mais pesada de todas. Sim, Então nós temos a oportunidade de carregar e não olhar e criticar e julgar e resmungar. Cada um tem sim, suas cruzes para carregar nessa vida. sim. É E a gente. autorresponsabilidade, né, Exato. Marcelo? Exatamente. Então esse é o conceito. Então, assim, você que está acompanhando a gente, olha o nível de debate que você vai ter nesse programa. Olha o nível do que a Cris está querendo trazer para você, mulher. E quando a gente fala mulher, assim, a protagonista vai ser a mulher, mas o conteúdo não é um conteúdo só para mulher. Vocês estão Sim, entendendo onde a sim. gente, o que ela está querendo focar? Família, valores, né? A liberdade financeira. E aí eu vou te fazer um contraponto do que você Uhum. diz. Quantas vezes antigamente, e assim, por isso que a gente sempre fala, a pessoa inteligente, ela é independente do ponto de vista intelectual. O que a Cris criou para ela era o melhor para a vida da Cris. Ela está aqui Naquele contando momento. porque era o melhor para a vida dela. Quantas vezes você viu histórias de mulheres que eram casadas e dependentes financeiras de um marido e viviam uma vida totalmente infeliz com aquele marido porque elas não tinham como ter a escolha que a Cris teve Uhum, de construir uhum. uma independência, né? Sim, Não tinha ali um parceiro correto, ideal, que também ele tem muito mérito nessa sua decisão também, sim, né? sim, Então, assim, não existe regra, gente. O que me incomoda de qualquer uma dessas doutrinas é a regra extremamente não faça isso. Se você quiser ser assim, você tem que seguir nossa regra. Não. sim, A filosofia e a Bíblia, em muitos momentos, Jesus Cristo falou, cara, o que é melhor para você? sim.
Você tem regras que são intransíveis, mas no geral, Uhum. o que é o melhor para Uhum. sua família nesse momento? Você pensa Sim, só em você ou você pensa no seu próximo também? sim. Né? Como é que funciona isso? Então, assim, se fosse o contrário, e Deus me livre, vamos usar uma mulher que de repente perde o marido e ela tem 3 filhos para criar e o caminho dela vai ter que ser para rua trabalhar e ela vai ter Sim, muito sim, tá mérito tudo por certo. isso e tá tudo certo. Não existe regra, só que o que me deixa muito feliz de ouvir isso da Cris é não entre, gente, em camadas, em caixas que te coloquem. Sim. Muitas vezes, se você é muito bem casado, tem uma estrutura familiar, você está querendo largar para viver só para família, só que você está ouvindo tantas pessoas, como muitas vezes até sua família. A Cris falou aqui, ela estou aqui. Ai, não faz isso, não faz aquilo, por que isso, por que aquilo? Tá aqui uma pessoa que fez, tomou decisão Uhum. e foi acertada. E hoje ela está querendo, já com os meninos formados, Criados, né? ela tem a oportunidade de empreender, porque é uma pessoa inteligente, é uma pessoa de fazer outros projetos como essa que ela vai começar. E eu não Uhum. tenho dúvida que você vai ter sucesso, Uhum. porque tudo que você fez, não, o papo que a gente teve, você faz com convicção. Sim. Então isso te traz muita, assim, você não entra numa coisa para. Eu tenho uma filosofia comigo, os meninos que trabalham comigo sabem. Se eu entrar num projeto, é porque eu vou até o final. Sim. Isso Eu aí. não quero entrar em projetos que por isso que às vezes eu avalio muito antes de entrar. Porque quando eu vou entrar num projeto, eu não quero que seja um projeto voo de galinha, como a gente brinca, né? Uma coisa muito, muito curta. Quando vai passando os anos, você vai entendendo que você não pode ficar desperdiçando tempo em tudo. Uhum. Então, qual projeto você vai vestir a camisa e fazer crescer, É isso. né? Então, assim, o teu maior dos projetos naquele momento era a sua família. Era isso. E nesse período, eu claro que conforme eles foram crescendo, eu fui fazendo outras coisas, né. Claro. Trabalhei com meu marido muitos anos, ele tem uma fábrica, eu sempre fui o braço direito ali. Eu já tive loja de plantas, já trabalhei como, com paisagista, com jardinagem. Na época da pandemia, que o meu marido fechou a fábrica, né, a minha família trabalha com jardinagem há mais de 20 anos, então eu encabecei ali uma loja de plantas e fazia jardim, então assim, eu sempre estava fazendo algo, né, não que eu só ficava em casa, esperando cair do céu, as coisas Claro. sempre foram acontecendo, mas assim, eh, o meu melhor o papo do brioche, né, voltou a ser para minha casa, Ah, né, sensacional. Isso é. então foi uma decisão que no momento foi bem assertiva e eu colho frutos até hoje, graças a Deus. E agora, né, empreender em outros universos. Então é E isso. assim, eu vou te falar uma coisa, talvez algumas pessoas encarem isso como uma fala machista, e eu peço a perdão de estar num programa aqui mais voltado para as mulheres dizer. No fundo, um casal, Uhum. um dos dois precisa se dedicar, quando, se possível, os dois, mas às vezes um precisa ter uma obrigação maior do ponto de vista financeiro. Então, seu marido tinha que ser essa sua referência para que você pudesse criar muito bem o seu filho. Sim, Então, quando você tem essa opção, e não é. é à toa que por muitos e muitos anos isso aconteceu desse jeito. É claro que a dependência financeira gera problemas muito sérios, às Sim, vezes, dependendo da cabeça dos envolvidos que ali estão. sim, Mas isso não é uma regra, gente. É isso que eu quero dizer. No uhum, caso da Cris, foi um caso que deu muito certo, sim, né? Não existe uma regra para isso. Como também algumas pessoas ficam julgando se você tiver um posicionamento diferente, e eu acho que é aquilo. Faça, tome decisões inteligentes, pensem ah, de uma sim, forma independente, ouça menos quem está ali. Como eu digo assim, no mundo do empreendedorismo, a gente fala o seguinte. Quando você tem um conselho consultivo, pessoas que você só consulta, ele não tem risco nenhum dentro da empresa, eu costumo não dar muito valor para eles. Agora, quando o hum, cara tá quando é um conselho que o cara disse, se eu me der mal na empresa, o pescoço dele também uhum, sai machucado, eu prefiro ouvir pessoas assim. sim, Por um seguinte motivo. Quando teu pescoço está envolvido, você pesa muito mais a sua decisão, né? sim, Então, por isso que assim, você foi muito sábia. Isso não foi uma decisão rápida. Você foi amadurecendo a ideia e tomou a melhor decisão. E está aqui hoje para contar uma é, história linda e que te influenciou demais para esse novo projeto sim, lindo que é o Café com Fé. é,
E o que que a gente pode esperar do Café com Fé? Fala um pouco mais desse projeto, porque assim, eu já estou animado, imagino quem está acompanhando esse podcast. Então, é isso. Aqui eu contei uma parte, né, algo meu, mas a cada episódio, né, mulheres vão trazer suas Você vai ter uma histórias. protagonista em cada história. Sim, Que sim. lindo. Cada podcast cada episódio vai ser uma protagonista. E assim, de maneira diversa, né? Vai ter aquela que venceu algo na área da saúde, nas finanças, no casamento, criação de filhos. Então, é uma surpresa em cada episódio de verdade. E Está você sendo quer, pensado com muita minúcia. e você quer um exemplo de defesa à feminilidade mais forte do que você dá protagonismo para a mulher no seu Sim, programa? Isso é lindo. exatamente. Né? Então, isso também é uma forma Dar muito. voz. Você dá voz às pessoas, né? Sim, Às ideias, né? sim. Acho Porque, muito, muito você bom. está dando exatamente, você dá o protagonismo para as mulheres e não é para contar uma história vazia, né? Claro. É algo e são mulheres comuns e mulheres, ocultas, que às vezes você vê na rua, num ponto Uhum. de ônibus, dentro de um ônibus, né, dentro de casa ou dentro de um hospital, só que eu gosto muito de ter uma escuta ativa. Eu amo ouvir pessoas contando as suas histórias. E às vezes você vê essa mulher, ela passa despercebido, né, na sociedade. E quando você dá voz a ela, ela vai. Eu tenho experiência com isso, né? Quando você dá voz a essa mulher, vai sair um testemunho dali. Olha, eu Sim. venci isso. Eu já passei por isso e venci. Olha, mas aqui também eu já passei por essa tal problema, essa angústia, e eu venci assim. Então, nós mulheres precisamos nos unir nisso, né? Nos juntar para parar o recomeço, que é coar um café, ouvir aquela mulher, olhar nos olhos dela e escutar o que ela tem para te contar. Porque vai ser bom para mim e para quem está nos ouvindo, isso Sem vai dúvida. reverberar em vidas, né? Isso vai reverberar em vidas. E é como a pedra quando você joga num lago, né? Que ela vai fazendo aquelas ondas. Isso você não sabe onde chega, então vai Uhum. reverberar em muitos Sem corações. dúvida. O eco é muito grande, né? Exatamente. Ah, eu acho a ideia é sensacional. Você, assim, tem uma capacidade de gerar empatia com as pessoas na sua comunicação, o que é importante. Você consegue deixar a pessoa à vontade, né? Você falou uma coisa que é muito importante, ao meu ver, é um apresentador de podcast, porque a partir da próxima semana, esse programa vai ser a cada 15 dias, até Sim. para que você consiga. A Cris, ela pensou em tudo. Ela falou: eu preciso de um tempo para entender a história das pessoas e Uhum, me preparar para extrair o melhor daquilo. Então, eu uhum, acho que 15 dias é o tempo adequado. Eu concordo com você, para que você tenha, pelo menos no começo, trazer essas histórias muito, muito marcantes, né? Muito bem uhum, identificadas, né? É, e você me disse uma característica que eu julgo mais importante para um profissional que apresenta podcast. hum, Um apresentador é o quê? Capacidade de escuta ativa. uhum. Aqui, no geral, o apresentador, ele não é protagonista. Ele é um facilitador. Sim. Aqui, a protagonista hoje, a partir da semana que vem, você vai estar na minha cadeira. Sim. Mas hoje, você está na condição de protagonista desse podcast. No sentido que a sua história é o mais importante Uhum, desse dia. Então, essa é a principal característica do seu programa. Você vai dar voz a histórias de mulheres que venceram e venceram e muitas vezes não são conhecidas, uhum. né? E quantas histórias, tem livros lindos de histórias maravilhosas de pessoas que a gente nunca não sabe nem quem é. Não, Sim. eu estava lendo eu estou tentando lembrar o nome, cara. Faz uns 10 minutos que eu lembrei desse livro, mas é uma história tão linda. Depois eu vou pedir para o Davi colocar mas são de pessoas completamente desconhecidas. Sim. Pessoas Completamente ocultas na desconhecidas. sociedade, né? Pessoas ocultas. E só aquela história só ganhou vida porque caiu aquela história Na graça de de alguém. um fala para o outro e a É. história acabou caindo num escritor. E ele escreveu um livro brilhante de, sei lá, 70 páginas. Eu tô tentando lembrar, tô fazendo esforço mental para lembrar o nome do Marcelo, livro. isso que você está falando me lembrou de algo que eu te falei ali nos bastidores, de um comentário que eu fiz
no post do pastor Rafael Neri, que ele Davi, será que comenta. a gente consegue colocar esse post rapidinho no Instagram? Nossa, eu parei. Será que a gente consegue? Não tem problema que eu parei de falar? Não, não tem problema. Ah, vai editar, né? Será que a gente consegue ah, pegar o seu. Qual que é a sua? Cris? Onde está, Cristiane Cris? Bonano. Não, tudo bem. Onde está Ah, o peraí. comentário? O do Rafael Neri? É, eu preciso Deixa eu achar. da página do Rafael Neri. Porque se a gente achar a página do Rafael, a gente coloca para vocês terem ideia. Ela me contou isso aqui nos bastidores e eu achei isso assim sensacional, pessoas. Assim, um comentário que ela fez sem, eu vou falar, sem um propósito específico de atingir aquela Sim. multidão de pessoas. E aquele comentário virou assim, teve tanta gente participando e falando a respeito. Será que a gente consegue, Davi? Tá no Instagram do Rafael Neri. Rafael Neri, peraí. Vamos ver se a gente consegue aí. Tá, e aí o que que acontece? Ela fala que ela não queria ter filhos, enfim. E aí ele fala a importância de ter filhos, né? E eu fiz um comentário assim, sem nenhuma pretensão, totalmente despretensiosa. Falei, pois é, eu tomei essa decisão. Eu sou pedagoga, eu sou bacharel em direito, tenho pós-graduação, fiz intercâmbio fora. Contei um pedacinho da história que eu contei aqui pra você. Mas eu decidi voltar pro lar, cuidar dos meus filhos, da minha família, e hoje eu desfruto dos filhos criados. Enfim, fiz um breve comentário. Quase 10.000 curtidas, mais de 500 Comentário. comentários, mulheres chorando, falando: eu precisava ter lido o seu comentário hoje. Nossa, Eu vou tomar decisão a partir do que eu li do seu comentário. olha que maravilha. Teve várias mulheres que pediram no direct o meu número. Queria falar comigo pelo WhatsApp para saber se aquilo que eu estava falando era verdade. Porque a mulher se sente pressionada a fazer o que a sociedade está falando para ela Sim, fazer. sim. E Esse é o aí eu erro. conversei com várias mulheres. Eu falei, não, esse é meu relato. Você pode olhar aí. O meu Instagram é a realidade que eu vivo todos os dias. Eu treino todos os dias, eu faço musculação, eu volto para casa, eu trabalho com meu marido à tarde, eu tenho os meus afazeres hoje também. Mas é vida real. Isso aconteceu comigo. Então, eu vejo a ânsia das mulheres Angústia, né? de quererem maternar, mas a sociedade está impulsionando para vai para fora, Isso não né? é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, ok. Mas eu também vi até assim a necessidade de eu contar mais essa história, contar mais Que essa bacana. decisão que eu tomei. Que bacana. Aliás, para as pessoas que quiserem te seguir, para quem gostou do seu conteúdo, depois quiser conhecer seu canal de podcast ou quiser ver um pouquinho mais a respeito, gostaria que você falasse o Instagram aí para a turma, por gentileza, o pessoal poder seguir você, né? Então, meu Instagram é o Cristiane Bonano. Ali eu costumo É colocar Cristiane coisas. ou Cris? Cristiane Bonano. Cristiane Bonano Tá, com tá dois inteiro. N's, né, no Dois final. N's no final. Que é bem italiano, né? Dois N's no final. Você estava me falando, inclusive, da sua experiência na Calábria, né? Sim, esse Bonano aí é bem calabrês. Eu, descendente de calabresa, imagina como eu fiquei É, feliz em mas tem que ouvir. ser com dois N's, senão não é da Calábria. Mas é isso, ali eu coloco coisas do meu dia a dia, né? Das minhas vivências, e eu procuro tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu procuro refletir a, a face do Deus que eu sirvo. Essa sou eu, Você tá mais animada ou mais ansiosa para começar esse podcast? animada. Comecei ansiosa e termino animada. A gente conversou bastante ali, né, Cris, para que esse produto dela vai ficar muito bom, gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser, assim, um conteúdo para a vida, vai ser um legado, porque, assim, as histórias que a Cris, as pessoas que ela separou, as conversas que eles estavam tendo, assim, eu sou um cara, me julgo um pouco gelado, frio. Não digo gelado, mas eu sou um cara frio. Mas eu me emocionei em muitos momentos de histórias que você contou Sim, ali, não só da sua vida, como as pessoas que você trouxe. Então, eu acho que realmente, para quem busca entender o que é a vida e suas superações e as suas escolhas, né, uhum. e as renúncias, eh, eu tenho certeza que esse programa vai ser para você. Que bom, que bom. É Davi, isso. vamos deixar para uma próxima vez, a gente apresenta isso. Eu queria te agradecer, Cris, e dizer o seguinte:
Desejo para você muito sucesso nesse seu novo projeto. Me sinto muito honrado de ser o primeiro apresentador aqui, talvez a única figura masculina, talvez, não tenho Sim, certeza ainda, mas a participar do Café com Fé. Ah, e desejo a você muito sucesso nessa nova empreitada e tenho certeza que você vai ter muito sucesso. obrigada, Marcelo. Obrigada. Eu quero convocar todas as mulheres a seguirem, né, o perfil e esse podcast que vai Inscrever no ser canal, se né? inscrever no canal, com toda certeza, compartilhar, fazer o que tem que ser feito, né. Se tudo isso fizer sentido para sua vida, né, que você possa compartilhar das histórias que eu minuciosamente estou separando para trazer. Eu vou com certeza dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que você vai ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não vai ser má notícia. A intenção do podcast é isso, é parar, coar um café, que é aquele pit stop, aquele recomeço, Sensacional. e ter uma escuta ativa, olhar nos olhos dessa mulher e entender essa história, e com certeza isso vai te fazer feliz, o seu dia vai ficar melhor, e é isso, atuar naquilo que Jeremias disse, né? Devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Se você quer ter esperança, siga o café com fé. E com essa passagem linda citada pela Cris, eu me despeço de vocês, agradeço pela audiência e digo para você: gostou desse podcast? Então, curte, segue nosso canal, compartilha, talvez alguma outra pessoa está esperando para ouvir essa história bonita que a Cris contou isso pra gente. Então, aguardamos vocês, nas próximas semanas tem muito mais. Eu me despeço aqui, meu nome é Marcelo Santoro, já falei, gravamos aqui no Otimize Studios, que vai ser a casa da Cris. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Davi, pelo trabalho. Uma ótima semana para vocês. Um abraço. Fui, gente. Até a próxima.